Há coisas que a estrada ensina e que escola nenhuma é capaz de ensinar. Ensina que o silêncio tem peso, que ele ocupa o banco do passageiro, deita-se no beliche atrás da cabine, bebeu o café que você esqueceu no painel, que respira junto com você nas madrugadas longas da BR-153, no coração do Brasil. Quando a escuridão é tão densa que o farol do caminhão parece um cego tateando para encontrar o próprio caminho. Meu nome é Carlos Mendes, 46 anos. Pele marcada pelo sol, mãos calejadas de tanto segurar o volante e um vazio no peito que aprendi a chamar de rotina naquela manhã. A mesma manhã em que tudo se transformou, eu havia saído de Anápolis antes das 4 da manhã, com uma carga de peças agrícolas com destino a Araguaína, no Tocantins, uma rota que conheço de cor, que percorri tantas vezes que, por vezes, sinto que o asfalto me reconhece. Goiás despertava lentamente, o cerrado se abrindo de ambos os lados da estrada, igual a um livro sem fim. O céu transitando do roxo para o laranja, enquanto eu tomava meu café de uma garrafa térmica que a minha vizinha, Dona Edith, havia enchido para mim antes de eu partir. Ela faz isso sempre. Diz que caminhoneiro solteiro não pode sair de casa com o estômago vazio. Eu deixo que ela faça, pois não tenho coragem de dizer que o vazio que sinto não é de fome. Faz 2 anos que Lúcia se foi. Não gosto de dizer se foi, como se ela tivesse escolhido. Ela não escolheu nada. O coração dela simplesmente parou numa tarde de dezembro, enquanto ela estendia a roupa no quintal de casa. Morrinhos, infarto fulminante, disse o médico, rápido demais para doer, rápido demais para eu chegar a tempo. Eu estava a 300 quilômetros de distância quando o telefone tocou e a voz da minha cunhada do outro lado me disse algo que ainda não aprendi a repetir em voz alta sem que o peito se contraia. Lúcia tinha 52 anos, usava brincos de argola dourada, gostava de novela das 7 e odiava. Quando eu deixava o pacote de bolachas aberto na prateleira. Hoje, a prateleira está sempre arrumada e eu daria tudo para encontrar um pacote de bolachas aberto, depois do funeral. Voltei para a estrada mais rápido do que deveria, talvez mais rápido do que o coração me permitia. Mas a estrada não te deixa parado para pensar demais. Ela te empurra para frente, sempre para frente. E quando a dor aperta, você aperta o acelerador junto. Fiz isso por meses. Peguei fretes que não precisava, percorri quilômetros desnecessários, dormi em borracharias, em postos de gasolina, em acostamentos úmidos de madrugada, qualquer coisa para não ficar dentro de casa, ouvindo o relógio marcar o tempo sem ela. O caminhão tornou-se minha casa de verdade depois disso. Um Scania velho, vermelho sangue, a que chamo de Turco, desde que o motor resolveu fazer um barulho estranho em Barreiras, na Bahia, há uns 8 anos. Nunca consertei o barulho direito, apenas aprendi a escutá-lo. Às vezes, parece até que o Turco reclama comigo das estradas ruins, das lombadas traiçoeiras, do sol que estilhaça o para-brisa. Nós temos esse tipo de conversa, eu e ele. É o que restou de companhia. Naquela manhã, eu estava na estrada há cerca de 2 horas, quando o sol começou a subir de vez e o calor impôs seu peso sobre a rodovia. Aquele calor típico do interior de Goiás, que não avisa, simplesmente chega. E quando chega, gruda na roupa, seca a garganta, faz o asfalto exalar um cheiro de pit quente que entra pela janela aberta e permanece. Liguei o rádio para tocar algo qualquer, mas o sinal caiu logo ali na curva depois de Porangatão e restou apenas o farfalhar da interferência. Desliguei. Preferi o barulho do motor. Pensava em Lúcia, como sempre. Lembrei que ela tinha medo de trovão e que, sempre que eu viajava em tempo de chuva, ela me mandava mensagem pedindo para eu ter cuidado. Mensagem simples, 2 linhas, no máximo. Cuidado com a chuva. Carlos, te amo. Eu guardo todas no celular. Às vezes, abro e leio apenas para ouvir a voz dela dentro da minha cabeça. Foi mais ou menos ali, entre a lembrança dela e o barulho do Turco, que avistei a luz vermelha piscando no acostamento lá na frente. Blitz da PRF, nada de anormal nessa estrada, há muitas. Já parei outras vezes, mostrei a documentação, dei bom dia ao agente. Segui viagem, mas algo naquela cena me fez tirar o pé do acelerador antes mesmo de entender o porquê.
talvez o instinto, talvez os quase 20 anos de estrada que te ensinam a ler o que não está escrito. Reduzi a marcha e foi quando a vi. Uma mulher pequena, de vestido florido e desbotado, cabelos escuros presos num rabo de cavalo solto, a barriga grande e redonda, evidente mesmo à distância. Ela estava parada ao lado de um Gol prata, com a lataria amassada, tentando explicar algo a dois agentes que a olhavam com aquela expressão de protocolo que não ouve, apenas processa. Ela segurava a própria barriga com as duas mãos. Não sei por que aquele gesto me atravessou tanto. Talvez porque fosse exatamente assim que Lúcia punha as mãos nas fotos quando brincava que um dia nós iríamos tentar ter um filho, com as mãos na barriga, um sorriso tímido no canto da boca. Nós nunca tivemos. A vida foi rápida demais. A estrada consumiu demasiado do tempo que eu deveria ter dedicado a ela. Encostar o caminhão ou seguir em frente, eu já estava encostando antes de terminar a pergunta. Capítulo 2. O nome dela era Maria Arana. O sol batia de frente quando desci do Turkle. Aquele sol de Goiás que não tem misericórdia, não aquece, queima. Queima a nuca, queima o asfalto, queima a paciência de quem tenta pensar com clareza no meio de uma situação que ainda não entendeu. Por completo, fechei a porta da cabine com cuidado, como faço sempre, para não chamar a atenção, e fiquei parado por um instante ao lado do pneu dianteiro, apenas observando. Os dois agentes eram jovens, um deles mal deveria ter uns 25 anos. Fardado, óculos escuros, postura rígida, como quem aprendeu recentemente que a autoridade se demonstra na inflexibilidade. O outro era mais velho, com um bigode ralo e um caderninho na mão, onde anotava algo sem pressa. Atrás deles, o carro da PRF, com o giroflex piscando vermelho no branco da manhã, aquele piscar cadenciado que causa um nervosismo estranho em qualquer pessoa honesta que para numa blitz. A mulher estava de costas para mim. Ouvi a voz dela antes de ver o rosto. Uma voz fina, mas não fraca, fina como quem escolhe as palavras com cuidado para não parecer agressiva, para não dar motivo, para não complicar o que já está complicado. Eu juro que comprei de um conhecido, Monço. Tenho até o recibo em casa. Eu posso mostrar assim que chegar. O veículo consta com restrição no sistema, senhora. O mais jovem falou, sem tirar os olhos da prangueta. A senhora vai ter que nos acompanhar. Mas eu não sabia de nada. Eu não fiz nada errado. Isso a delegacia vai averiguar. Ela respirou fundo. Uma respiração diferente, lenta demais, controlada demais. O tipo de respiração que a pessoa faz quando o corpo está emitindo um sinal que a mente ainda não quer aceitar. Levou a mão à barriga, fechou os olhos por um segundo. Foi aí que ela me viu. Não sei como descrever o que passou. No olhar dela, não era súplica, não era desespero explícito, era outra coisa. Era aquele olhar de quem está segurando demais, de quem passou a noite toda resistindo e encontra, de repente, um rosto que parece humano o suficiente para permitir que um pouco do peso escape. Dei 2 passos na direção deles. O agente mais novo me viu chegar e ergueu a mão. Senhor, por favor, fique no seu veículo. Bom dia. Minha voz saiu calma, mais calma do que eu esperava. Eu vi a moça aqui e fiquei preocupado. Ela está bem? Isso é uma abordagem policial. O senhor não. Eu sei que é. Não avancei. Fiquei onde estava, com as mãos abertas ao lado do corpo, sem ameaça, sem pressa. Só quero entender a situação. Ela está grávida. O senhor está vendo, né? O agente mais velho, o do bigode ralo, olhou para mim por cima do ombro do colega, avaliou-me. Avaliou minha roupa, minhas mãos, o caminhão parado atrás. Algo no rosto dele mudou 1 milímetro. O senhor conhece essa mulher? Eu deveria ter dito não. Era a verdade. Mas a verdade, às vezes, fecha uma porta que precisava permanecer aberta. Sou caminhoneiro. Rodei a vida toda por essa estrada, conheço muita gente. Não menti, não confirmei. Me conte o que aconteceu. O agente mais velho suspirou, consultou o caderninho. O veículo consta com queixa de furto registrada há uns 8 meses. Ela alega que comprou o carro há 3 meses de um terceiro. Não tem contrato de compra e venda, só diz que tem um recibo em casa. Isso é comum demais nesse interior. Eu disse com cuidado. Compra de mão em mão, sem cartório, sem nada. O povo daqui não tem o costume de formalizar.
O senhor sabe disso. Eu sei, mas o protocolo é claro. Virei-me para ela. Pela primeira vez, olhei de perto. Era mais jovem do que imaginei à distância. Devia ter uns 26, 27 anos. Rosto bonito, cansado, com aquelas olheiras que não vêm de uma noite mal dormida. Mas de muitas, o vestido florido estava passado, o sapato de borracha era simples. Na mão, ela segurava uma bolsinha de tecido xadrez, com a alça quase rompida. Qual é o seu nome? Perguntei. Baixinho, só para ela, Mariarana. A voz não tremeu, mas o queixo tremeu um pouco ao pronunciar. Mariarana, você está sentindo dor? Ela hesitou por um segundo apenas. Estou sentindo umas coisas, mas acho que é do nervoso. Aquilo não era do nervoso. Eu não sabia nada de obstetrícia, mas sabia de gente. E gente com dor faz uma expressão que não engana. Virei-me para o agente mais velho. Olha, eu posso ajudar a resolver isso, sem precisar levar ela agora. O senhor não tem autoridade para. Não tenho mesmo. Concordei antes que ele terminasse. Mas o senhor tem olhos e está olhando para uma mulher grávida que pode estar entrando em trabalho de parto aqui no acostamento desta estrada. Se alguma coisa acontecer com ela ou com a criança, o senhor vai querer ter sido o agente que seguiu o protocolo ou que usou o bom senso. Silêncio. O giroflex piscava. Uma cigarra cantava lá atrás, no meio do mato, alheia a tudo. O agente mais jovem abriu a boca para falar, mas o mais velho colocou a mão no ombro do colega, num gesto delicado e firme, mínimo, que dizia: espera. O senhor tem como confirmar a identidade dela? Alguém que possa ser chamado? Ela tem documento? Perguntei a Mariarana. Ela abriu a bolsinha com dedos que tremiam levemente e tirou um RG amassado nas bordas. Entregou-me. Passei ao agente, que o examinou, consultou. Sistema. Ficou quieto por um tempo que me pareceu longo demais. Nesse tempo, Mariarana soltou o ar pelo nariz, fechou os olhos, colocou a mão na barriga de novo. Mariarana, falei baixinho. Me diga o que você está sentindo. Ela abriu os olhos e me olhou com aquela mistura que eu já tinha visto antes no rosto de pessoas encurraladas. Vergonha de precisar de ajuda e alívio por não estar mais sozinha. Ao mesmo tempo, estou sentindo uma pressão, sussurrou. Desde cedo, achei que fosse passar. Faz quanto tempo que está com essa pressão? Umas 3 horas. Sente um frio no estômago que o calor de 40 graus não conseguiu dissipar. 3 horas. Virei-me para o agente mais velho com uma urgência que não tentei esconder. Moço, essa mulher precisa de atenção médica. Agora, não daqui a pouco. Agora, o carro, a queixa, o protocolo, tudo isso pode ser resolvido depois. Mas se o senhor a levar para a delegacia com dores há 3 horas e acontecer alguma coisa no caminho, não vai haver protocolo que segure o que vier depois. Ele me olhou por um longo momento. Era um homem que já tinha filhos. Eu apostava nisso. Tinha aquele olhar de pai, não de agente. De pai? O senhor tem como levá-la até o pronto-socorro de Uruaçu? Tenho. Vou registrar que ela foi encaminhada para atendimento médico e que o veículo ficará retido aqui para averiguação. Ela vai precisar comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos assim que tiver condições. Entendido? Ele dobrou o caderninho, olhou para Mariarana com uma expressão que talvez fosse o máximo de gentileza que o fardamento permitia. Cuide-se, senhora. Ela sentiu, mas não conseguiu falar. O queixo tremia de novo. Peguei a bolsinha da mão dela com cuidado, como quem carrega algo frágil. Coloquei a mão livre no cotovelo dela. Não a agarrei, apenas apoiei. E fomos devagar até o Turco. O sol pesava sobre nós. A poeira do acostamento subia, fina, sob nossos pés, na hora de subir na cabine. Ela olhou para a altura do degrau e hesitou. A barriga não facilitava. Pode apoiar o pé, eu disse, indicando o estribo. Eu seguro. Ela apoiou. Eu segurei. Ela subiu devagar, com aquele cuidado de quem carrega algo precioso dentro do próprio corpo. Fechei a porta do lado dela, dei a volta, subi e engatei a primeira. Foi então, com o Turco roncando novamente e Mariarana, sentada no banco do passageiro, onde o silêncio morava há 2 anos, que sente o coração bater no lugar certo de novo. Não disse nada por um tempo, ela também não.
mas quando a Blitz desapareceu no espelho retrovisor e o cerrado voltou a dominar os dois lados da estrada, ela virou o rosto para a janela. Eu ouvi, baixinho, quase engolido pelo barulho do motor, o som de alguém que finalmente se permite chorar depois de muito tempo se segurando. Não olhei, deixei que tivesse aquele momento. Às vezes, a melhor coisa que se pode fazer por alguém é fingir que não viu. Capítulo 3. O que ela carregava por dentro, Uruaçu ficava a 40 minutos dali. 40 minutos de estrada reta, cerrado de ambos os lados, sol na cara e um silêncio dentro da cabine que era diferente do silêncio de sempre. O silêncio de sempre era vazio. Aquele tinha peso, tinha respiração. Tinha uma mulher grávida no banco do passageiro, tentando se convencer de que estava bem, quando claramente não estava. Eu dirigia com os dois olhos na pista e um pedaço da atenção nela. De vez em quando, ela levava a mão à barriga num movimento lento e circular, como quem acalma alguém que está inquieto. E talvez fosse isso mesmo. Talvez estivesse acalmando a criança, ou talvez estivesse se acalmando a si mesma. Quer água? Perguntei depois de uns 10 minutos. Pode ser? Peguei a garrafinha que ficava no porta-objetos entre os bancos e passei para ela. Ela bebeu 2 goles longos, fechou a tampa e ficou com a garrafa no colo, como se não soubesse onde a devolver. Pode guardar aí, El. Disse. Ela guardou. O tranco roncava como sempre. O calor ondulava no asfalto lá na frente, criando aquele espelho d'água falso que a estrada faz quando o sol está forte. Conheço essa ilusão há muito tempo. Você corre atrás, ela some. Corre mais, ela recua. Nunca se alcança. A estrada é assim, cheia de coisas que parecem estar à frente, mas estão apenas na nossa cabeça. Por que você parou? A voz dela veio mansinha, quase com vergonha de existir. Não entendi de início. Como assim? Lá atrás, na Blitz. Ela olhava para frente, para o asfalto. Você não precisava descer do caminhão. Era mais fácil passar direto. Pensei na resposta por um instante. Era verdade. Então, por quê? Poderia ter inventado algo bonito, algo que soasse corajoso, altruísta. Mas sou um homem que passou a vida na estrada, e a estrada não tem paciência para mentiras. Vi você segurando a barriga daquele jeito e não conseguir ir embora, simples assim. Minha mãe criou a mim e ao meu irmão sozinha. Eu sei o que é uma mulher precisar de ajuda e não ter ninguém. Ela ficou quieta. Ficamos os dois em silêncio por um bom tempo. O vento entrava pela janela de vidro aberta pela metade e lançava um fio de cabelo dela no rosto. Ela não o afastou. O bebê é menino ou menina? Perguntei, apenas para quebrar o silêncio. O canto da boca dela mexeu, quase um sorriso, mas não se completou. Menina. A voz mudou de tom ao dizer isso. Ficou mais suave. Vou chamá-la de Sofia. Bonito nome. Era o nome da minha avó. Fiz que sim com a cabeça. Sente que havia mais significado naquele nome do que ela estava dizendo, mas não insisti. Deixei o nome Sofia pairar entre nós e permanecer em silêncio. Foi ela quem continuou. Eu estava indo para Araguaína. A voz voltou a ter aquela contenção de quem escolhe o que fala. Tenho uma prima lá. A única pessoa que me disse que eu podia aparecer. A única. Ela não respondeu de imediato. Olhou pela janela. Lá fora, o cerrado passava rápido e monótono. Árvores tortas, capim alto, uma ou outra placa de fazenda no meio da vegetação. O Brasil profundo, vasto, que não se importa muito com o que acontece na beira da estrada. O pai da Sofia. Ela começou e parou. Recomeçou. Quando eu contei para ele que estava grávida, ele disse que não era filho dele, que eu devia ter arranjado outro. Nós éramos casados há 4 anos. Fez uma pausa. Aquilo foi como uma facada silenciosa, não do tipo que dói na hora, mas do tipo que se demora a sentir. Saí de casa com o que cabia na bolsa há 2 meses. Fiquei na casa de uma amiga. Mas ela tem família pequena, apartamento pequeno. Eu sabia que não podia ficar. Então, resolvi ir para a prima. Peguei o carro que tinha comprado de um homem do bairro, paguei o que tinha e vim. Não sabia de nenhuma restrição. Eu juro que não sabia. Eu sei que não sabia. Você não me conhece, ela disse, sem agressividade, apenas como uma constatação. Sem, mas eu acredito em você. Ela me olhou de lado. Por um segundo,
Vi em seus olhos aquela centelha de quem não está acostumado a ouvir isso. Aquela estranheza boa de quem recebe um gesto que esperava há muito tempo depois. Ela voltou a olhar para frente. Faz 8 meses que não falo com minha mãe. A voz foi ficando mais baixa. Ela ficou do lado dele. Disse que eu devia ter mais juízo, que casamento tem que ser sustentado pelos dois lados, que filho vira problema de homem quando a mulher não sabe segurar o marido. Fechei a mandíbula. Não disse nada, porque havia coisas que não precisavam de comentário. Havia coisas que só precisavam de alguém que ficasse em silêncio e deixasse o peso cair, sem tentar amortecê-lo. Então você veio sozinha, eu disse por fim. Foi o que deu para fazer. O silêncio voltou, mas dessa vez o silêncio era diferente de novo. Não era constrangimento, era o tipo de silêncio que existe entre duas pessoas que se entenderam sem precisar de mais explicações. Uns 15 minutos depois, ela se mexeu no banco, um movimento pequeno, mas brusco. A mão foi direto para a barriga. Está doendo? Perguntei de imediato. É uma pressão. A respiração encurtou um pouco, igual às que tive mais cedo. MS... de interrogação. Mas esta é mais forte. Olhei para o painel, para o velocímetro, para a distância que faltava até Uruaçu. 20 minutos. Eu disse, mais para mim do que para ela. Está bem, ela respondeu, e a voz tinha um esforço que me gelou. Pisei um pouco mais fundo no acelerador. Não a ponto de assustar, mas o suficiente para o Terco entender que havia urgência. O motor respondeu com um tom mais grave, mais comprometido. É assim que nos entendemos, eu e ele. Mariarana, você fez pré-natal? Fiz até o 7º mês. Depois, perdi o plano que o trabalho dava. Qual é a data prevista? Daqui a 3 semanas? 3 semanas. E ali, com a pressão aumentando e a estrada ainda se estendendo à frente, fiz uma conta que não queria fazer. 3 semanas previstas, dores a mais de 3 horas, calor, estresse, a blitz, o susto do dia inteiro. Bebê não lê calendário. Vou precisar que você fique calma para mim. Pode fazer isso? Ela sentiu, mas estava olhando para a barriga com uma atenção que me dizia que ela sabia, tanto quanto eu, o que aquela pressão podia significar. Carlos, ela disse de repente, surpreendendo-me. Era a primeira vez que usava meu nome. Não me lembrava de ter me apresentado, mas ela guardou. Pode falar. Obrigada por não ter passado direto. Não consegui responder de imediato. O nó que subiu na garganta foi rápido e eu não esperava por ele. Pensei em Lúcia outra vez, em como ela sempre dizia que era teimoso do jeito certo, que eu não sabia abandonar ninguém. No meio do caminho, pensei em quantas vezes a deixei no meio do caminho de outras formas, saindo para a estrada quando ela precisava que eu ficasse, chegando tarde para momentos que não voltavam. Não precisa agradecer, eu disse quando a garganta permitiu. Preciso, sim. Fiquei em silêncio. Deixei que ela tivesse isso também. Lá na frente, no asfalto anulado pelo calor, a Serita de Uruaçu começou a aparecer entre a vegetação, caixa d'água, antena, telhados de cerâmica avermelhada. Uma cidade pequena do interior que eu passara centenas de vezes sem parar. Naquele dia, eu iria parar. E, enquanto reduzia a marcha e buscava na memória a localização do pronto-socorro municipal, que vira de passagem uma vez, anos antes, Mariarana fechou os olhos e respirou. Fundo de novo. Aquela respiração de controle. Aquela respiração de quem sabe que a situação vai apertar antes de melhorar. Eu também sabia. 20 anos de estrada ensinam a ler as situações. E aquela situação estava me dizendo que os próximos minutos iriam exigir mais do que eu estava preparado para dar quando dissera do Turkle lá atrás. Mas eu havia descido, havia estendido a mão. Havia colocado-a no banco onde o silêncio morava. E agora, o silêncio dera lugar a uma mulher chamada Mariarana, a uma menina chamada Sofia, que ainda não havia nascido, e a uma pressão crescente no corpo dela, que não iria esperar por mais nada. O Terco entrou em Uruaçu às 10h23 da manhã. Eu mal sabia que o dia ainda estava apenas começando. Capítulo 4. Corredores que cheiram a. Passado o pronto-socorro de cidade pequena, tem um cheiro que não muda. Não importa o estado, não importa o tamanho do município. Pode ser Uruaçu, pode ser Picos, no Piauí,
pode ser posse ou paraíso. Do Tocantins, o cheiro é o mesmo, aquela mistura de álcool, piso encerado e ar-condicionado velho, que não refresca de verdade. Apenas redistribui o calor de um canto para o outro, um cheiro que gruda na roupa e na memória e que, quando se sente de novo, depois de um tempo, traz de volta tudo o que se tentou esquecer. Eu sabia disso antes de entrar. Ainda assim, entrei. Mariarana mal. Consegui andar ereta. Não era falta de força, era aquela dor surda que vem em ondas e que, quando chega, tira o chão debaixo dos pés de qualquer um. Eu a segurava pelo cotovelo, firme, mas sem apertar, e ela seguia comigo sem reclamar. No corredor de entrada, uma atendente olhou para a barriga de Mariarana e não precisou de mais explicações. Chamou uma cadeira de rodas. Chamou uma enfermeira e, em menos de 3 minutos, Mariarana estava sendo levada para um corredor interno, enquanto eu ficava para trás na recepção, com a bolsinha de tecido xadrez na mão e o coração batendo descompassado. "O senhor é familiar?" A atendente me perguntou, já com uma planiqueta na mão. Ponto de interrogação. Parei, pensei rápido. "Sou quem é trouxe. Nome completo dela? Mariarana." Percebi que não sabia o sobrenome. "Ela tem o RG na bolsa." A atendente olhou para a bolsa na minha mão, olhou para mim, teve aquela hesitação de quem avalia se pode confiar e decidiu que sim. "Pode sentar ali. Assim que tiver notícias, alguém vem chamá-lo." Sentei. A cadeira de plástico era dura, a cor desbotada de tanto som entrando pela janela gradeada. Ao meu lado, um senhor idoso. Dormia com a boca aberta, um chapéu de palha no colo. Do outro lado, uma mãe jovem tentava distrair um menino de uns 4 anos com o celular. O menino não queria o celular, queria a atenção dela e ficava puxando a manga da blusa dela num ritmo de quem já tentara aquilo muitas vezes. Conhecia aquele ritmo. É o ritmo de quem aprende cedo, que precisa insistir para ser visto. Coloquei a bolsa de Mariarana no colo. Era leve demais para conter uma vida inteira, mas era o que ela tinha. Sente o peso daquilo, não da bolsa, mas do que ela representava. Uma mulher que saíra de casa com o que cabia. Ali dentro, sem mãe, sem marido, sem mais nada além de um destino chamado Araguaína, uma prima que dissera que ela podia aparecer. O ar-condicionado parou por uns 2 minutos e voltou a funcionar. Com um ruído, foi aí que as memórias vieram. Não pedem licença quando chegam, nunca pedem. Simplesmente aparecem, como aqueles faróis de caminhão na contramão da madrugada. Você não espera. Eles o cegam e, quando passam, você percebe que o coração ainda está na boca. Hospital, dezembro, 2 anos atrás. Eu estava a 300 quilômetros quando o telefone tocou. Eram quase 6 da tarde. O sol já se punha atrás do Chapadão do Mato Grosso e eu voltava para casa depois de uma semana longa. A cunhada chorava do outro lado da linha e a primeira coisa que pensei, juro que foi a primeira, foi que ela havia brigado com o marido de novo. Era o tipo de coisa que ela fazia, ligar para a Lúcia para contar brigas de casal. Só que ela não ligou para a Lúcia, ligou para mim. E quando entendi o que ela estava dizendo, parei o caminhão no acostamento da BR-364 e fiquei lá, com o motor ligado, o sol se pondo e a mente sem conseguir organizar palavra alguma. Não chorei na hora, fiquei gelado, aquele frio seco que não é tristeza ainda. É apenas o momento antes da tristeza, quando o corpo precisa de um segundo para entender que a vida acabou de mudar de forma definitiva. Dirigi 300 quilômetros com as mãos no volante e a cabeça no lugar que não era a estrada. Quando cheguei ao hospital, Lúcia já estava preparada, já tinham cuidado dela, como se diz. Fui até o quarto onde ela estava, sentei na cadeira ao lado da cama, peguei a mão dela, que já estava fria, e fiquei com ela durante horas, sem que ninguém precisasse me pedir para sair. A mão dela sempre foi pequena. Eu pensava nisso, às vezes, na estrada, que a mão dela cabia inteira dentro da minha e que, por todos os anos que passamos juntos, nunca dei atenção suficiente a esse simples detalhe. Segurava quando atravessávamos a rua, segurava quando ela tinha medo de trovão, soltava quando chegava em casa e o cansaço da viagem era maior que a vontade de ficar perto. Soltei-a cedo demais, muitas vezes. Seu Carlos, levantei os olhos. Uma enfermeira jovem, com touca verde e expressão neutra, de quem aprendeu a não demonstrar antes da hora,
Levantei-me rápido. Ela está bem. Ela está sendo avaliada. A médica pediu para perguntar se o senhor sabe quando foi a última consulta de pré-natal dela. 7º mês, ela me disse. Disse que perdeu o plano. A enfermeira anotou. Tem ideia de há quanto tempo ela está com as contrações? Ela disse que desde cedo, umas 3 horas antes de eu a encontrar. Então, faz mais de 4 horas já. Mais uma anotação. Está bem? Pode aguardar. Ela vai ter o bebê agora. A enfermeira fez aquela pausa que os profissionais de saúde fazem quando não querem criar expectativa, mas também não querem mentir. A médica está avaliando a dilatação. Isso era uma resposta e não era. O senhor aguarde aí. A gente o chama. Voltei para a cadeira. O menino ao meu lado havia finalmente conseguido a atenção da mãe e agora dormia no colo dela, pesado daquele jeito que só criança pequena dorme, como quem não tem dívida alguma com o mundo. A mãe passava a mão no cabelo dele com aquele carinho automático de mãe, sem pensar, sem esforço, apenas fazendo, porque é o que o corpo sabe fazer quando se ama. Lúcia queria um filho. Não era pressão, era um querer silencioso, do tipo que ela nunca usou para me cobrar, mas que eu via na forma como olhava para as crianças na rua, no jeito como sorria ao pegar o filho de outra pessoa no colo nas festas de família, um querer que eu sabia existir e que eu fui adiando com ela. Primeiro porque a estrada exigia, depois porque o dinheiro estava apertado, depois porque o tempo foi passando e a gente foi deixando para depois o que só existe no agora. Depois virou nunca, e o nunca ficou comigo no banco do passageiro da cabine, no silêncio que tinha nome. Tirei o celular do bolso, abri as mensagens dela. A última era de novembro, 4 semanas antes de ela morrer, quando eu estava rodando pelo Maranhão. Estou com saudade. Chega logo. Te amo. 11 palavras. Fechei o celular. Olhei para o teto do pronto-socorro. Aquele forro de isopor com uma mancha de infiltração num canto que tinha o formato vago de um peixe. Respirei devagar. O tipo de respiração que não é paz, é esforço para parecer pasquando. Por dentro, tudo está revolto. Pensei em Mariarana no corredor lá dentro, sem ninguém conhecido por perto, com uma criança querendo vir ao mundo antes da hora certa. Pensei em tudo o que ela havia me contado na cabine. O marido que negou a filha, a mãe que ficou do lado errado, a bolsinha com o que cabia. Pensei na coragem silenciosa que uma mulher como ela pegar um carro com problema de documentação e cruzar o estado sozinha, porque a única alternativa era ficar num lugar onde ninguém mais acreditava nela. Havia algo de familiar naquilo, não a situação, mas o movimento. O de partir antes de desmoronar, o de escolher a estrada, porque ficar parado dói mais. Eu fiz isso depois de Lúcia. Mariarana fez isso depois do marido. A estrada acolhe muita gente que está fugindo de si mesma, fingindo que está indo para algum lugar. O tempo foi passando. O senhor do chapéu de palha acordou, espreguiçou-se e dormiu de novo. O menino no colo da mão remexeu-se no sono. E ela o ajeitou sem acordá-lo. Lá fora, eu podia imaginar o Terco estacionado, sozinho no estacionamento de terra batida, esperando como sempre espera, fiel do jeito que só as máquinas e os cães conseguem ser. Pensei em ligar para a transportadora, explicar o atraso. Precisaria fazer isso mais cedo ou mais tarde, mas o celular ficou no bolso. Primeiro, as coisas do mundo. 1h20. Minutos depois de me sentar, a enfermeira voltou. Dessa vez, com um sorriso, pequeno, contido, mas era um sorriso. O senhor pode vir. Levantei-me antes que ela terminasse a frase. Ela me conduziu por um corredor estreito, daqueles típicos de hospital do interior, que foram construídos para servir metade do que agora servem, com macas encostadas na parede e portas sem identificação. Parou numa sala ao fundo, bateu de leve, abriu. Eu entrei. Mariarana estava numa cama reclinada, com um avental azul claro de hospital e um soro no braço. O cabelo havia se soltado do rabo de cavalo e estava espalhado no travesseiro. O rosto estava úmido, de suor, mas diferente, menos tenso. O tipo de rosto de quem passou por algo e saiu do outro lado, no colo dela. Enrolada numa manta branca com detalhes amarelos, uma criança pequeníssima, quieta, olhos fechados. Tão pequena que parecia impossível que houvesse vida suficiente ali dentro, mas havia. O peito subia e descia,
as mãozinhas fechadas perto do rosto, como quem ainda guarda os punhos da travessia que acabara de fazer. Mariarana olhou para mim com um cansaço que era, ao mesmo tempo, o maior cansaço e a maior paz que já vi num rosto. Ela veio, Mariarana disse. A voz estava rouca, os olhos estavam úmidos e o sorriso que ela tinha era daqueles que aparecem quando a pessoa não está tentando sorrir, simplesmente acontece porque o coração não consegue mais segurá-lo. Fiquei parado na porta por um segundo que pareceu mais longo. Sente algo no peito que não senti havia 2 anos. Não era alegria, pelo menos não só alegria. Era algo mais profundo, mais complexo. Era o tipo de coisa que acontece quando a vida te lembra, de repente sem aviso, de que ela ainda está acontecendo, de que ainda existe primeiro choro e mão pequenininha em nome que a avó tinha. Sofia, eu disse baixinho, mais para mim do que para ela. Sofia, Mariarana confirmou, e então, sem que eu pedisse, sem que ela avisasse, Mariarana ergueu levemente o braço e olhou para mim com uma pergunta nos olhos. Eu entendi. Aproximei-me devagar, inclinei-me e ela colocou Sofia nos meus braços. Nunca tinha segurado um recém-nascido na vida. Não sabia que era assim, que a leveza era aquela, que o calor era aquele, que o cheiro era aquele. Um cheiro limpo, novo, que não tem nome, porque não tem comparação. Olhei para o rosto dela, tão pequeno, tão completo, tão alheio a tudo o que havia acontecido para que ela chegasse ali. A fuga, a blitz, os 4 meses de dor carregados, numa bolsa de tecido xadrez. Ela não sabia de nada disso e talvez fosse exatamente por isso que era tão bonita. Fiquei com ela no colo por uns 30 segundos, talvez menos, mas nesses 30 segundos, o corredor do hospital, que cheirava passado, ficou em silêncio. O forro de isopor com a mancha de peixe ficou em silêncio. A memória de Lúcia ficou em silêncio e existiu apenas aquilo. Aquele peso pequeno e quente nos meus braços, aquela respiração minúscula, aquele rostinho sereno de quem acabara de chegar ao mundo que ainda não conhece. Devolvi Sofia a Mariarana com o mesmo cuidado com que se devolve algo que não é seu, mas que se tem a obrigação de preservar. Parabéns, eu disse, e a voz saiu embargada. Sim, não tentei esconder. Mariarana abraçou a filha e me olhou por cima da cabeça dela. Você vai embora agora? Perguntou, sem acusação, apenas uma pergunta. Olhei para o corredor lá atrás. Pensei no terco esperando no calor. Pensei na carga de peças agrícolas para Araguaína. Pensei na transportadora, no horário, na prestação do caminhão. Depois, olhei para Mariarana, para Sofia. Ainda não, eu disse, e sentei na cadeira ao lado da cama. Capítulo 5. O que a noite guarda, a noite em cidade pequena chega de forma diferente. Não tem o gradual da metrópole, aquele entardecer longo que vai trocando o azul pelo laranja, pelo roxo, antes de chegar ao preto. No interior, o sol se vai rápido, como alguém que saiu sem avisar. E quando você percebe, já está escuro. As cigarras já tomaram conta do ar e o silêncio ganhou uma textura diferente. Mais densa, mais viva. Eram quase 8 da noite quando a enfermeira trouxe uma bandeja com canja de galinha e um pedaço de pão para Mariarana. Perguntou-me se eu queria algo. Disse que não, obrigado. Ela insistiu, disse que havia café. Aceitei o café. Fiquei na cadeira ao lado da cama, o copo de isopor na mão, o café amargo e quente, enquanto Mariarana comia devagar, aquele comer de quem tem fome. Mas o corpo ainda está processando tudo o que aconteceu e não sabe bem como receber a comida. Sofia dormia no berço pequeno que a enfermeira havia empurrado para perto da cama, de vez em quando. Mariarana parava de comer e olhava para ela. Não era o olhar de verificação, o que se tem quando se está preocupado para ver se está respirando, se está bem. Era outro olhar. Era o olhar de quem ainda não acredita que algo tão bom aconteceu no meio de tanta coisa ruim. Conheço esse olhar. Era o que eu tinha quando olhava para Lúcia dormindo nos primeiros anos. Aquela incredulidade boa de quem pensa, isto é meu, esta vida é minha, como tive sorte. Você tem família? Mariarana perguntou de repente, quebrando um longo silêncio. Tinha, eu disse, sem complicar. Ela entendeu sem precisar de mais detalhes. Abaixou o olhar para a canja, mexeu com a colher. Quanto tempo?
2 anos. Doença, coração, pausa curta. Rápido demais para eu me despedir. Ela sentiu devagar, com aquela sobriedade de quem reconhece a dor, sem precisar que a outra pessoa explique tudo. Às vezes, basta o contorno da coisa. Minha avó morreu assim também, ela disse. Foi ela quem me deu o nome Sofia. A gente estava na missa e ela simplesmente se foi. O padre continuava falando e ela já tinha partido. Os lábios dela se apertaram por um instante. Estranha essa ideia, né? A pessoa estar num lugar e, de repente, não estar mais. É a coisa mais estranha que existe. Eu concordei. Você ainda sente falta dela? Não precisei pensar na resposta. Todo dia. Maria Arana não disse que iria passar. Não disse que o tempo cura. Não disse nada daquelas coisas que as pessoas dizem quando não sabem o que dizer, mas precisam preencher o ar. Apenas ficou em silêncio e naquela quietude havia um respeito que valeu mais do que qualquer palavra. O café esfriou no copo de isopor enquanto eu ficava olhando para o forro do teto. A mancha de peixe não estava naquela sala, mas havia uma trinca no reboco que lembrava o mapa de um rio. Fiquei seguindo o seu traçado com os olhos, sem motivo algum, só porque, às vezes, o olhar precisa de algum lugar para pousar quando a mente está cheia. Carlos, a voz dela veio diferente, mais baixa, mais cuidadosa. Posso contar uma coisa? Pode. Ela ajeitou o travesseiro atrás das costas, olhou para Sofia. Por um segundo, como se precisasse da presença da filha para ter coragem de continuar. Quando eu disse que o Marcelo negou a Sofia, não foi só isso. Ela respirou fundo. Ele disse que, se eu tivesse o bebê, ele iria sumir, que eu não veria um centavo dele, que iria virar a família toda contra mim, que iria dizer para todo mundo que eu o tinha traído e que a criança não era dele. Sente a mandíbula endurecer? E ela continuou. Disse que, se eu fosse embora, sem assinar os papéis que ele preparou, abrindo mão de tudo, ele iria garantir que eu saísse de Goiânia sem nada, que eu iria pedir para ter ficado. Você assinou? Não. Breve, firme, direto. Ela me olhou e, pela primeira vez desde que a conheci, vi algo diferente em seus olhos. Não era fragilidade. Era uma dureza tranquila, aquela que nasce em quem apanhou muito e decidiu, em algum ponto, que não vai mais baixar a cabeça. Minha mãe disse que eu estava sendo orgulhosa, que devia pensar na criança, que criança precisa de pai. A voz não vacilou, mas havia um esforço sutil em mantê-lo assim. Disse que eu estava destruindo a família por teimosia. A família já estava destruída. Maria Arana, só que não era você que a estava destruindo. Ela ficou me olhando por um tempo que me fez querer desviar o olhar, mas não desviei. Você fala isso como se tivesse certeza? Tenho. Não era arrogância. Era apenas a clareza que 20 anos de estrada dão quando se aprende a olhar para as pessoas sem o filtro da educação de não se meter. Ela baixou os olhos. Quando voltou a me olhar, havia lágrimas neles, não derramadas, apenas paradas na borda. Aquele tipo de lágrima que a pessoa decide se vai deixar cair ou segurar. Ela segurou. O nome dele estava na certidão que eu iria tirar. A voz era quase um fio. Eu iria colocar o nome dele mesmo assim, mesmo depois de tudo, porque eu ainda achava que talvez. Ela parou, mas agora eu não sei mais se quero. Não precisa decidir hoje. Sei. Ela fez uma pausa, mas é estranho, sabe? Você imagina uma coisa por meses, como vai ser, como vai acontecer. E aí acontece completamente diferente. E você está num pronto-socorro de uma cidade que nunca ouviu falar, com uma pessoa que não conhecia esta manhã. E, de algum jeito, isso parece mais certo do que tudo o que você planejou. Fiquei quieto por um instante, olhei para Sofia no berço. Ela havia se mexido no sono, as mãozinhas abertas agora, os dedos minúsculos esticados, como se tentasse alcançar algo que só existe no sonho de um recém-nascido. A vida faz isso, eu disse por fim. Ela não pergunta se o roteiro era esse. Maria Arana deixou escapar um pequeno sorriso. Sua esposa devia ser uma boa pessoa. A frase me pegou desprevenido, não pela crueldade, não havia crueldade alguma, mas pelo acerto, pela simplicidade certeira. Era, confirmei. Como ela era? Ninguém me perguntava isso há muito tempo. As pessoas perguntavam como aconteceu,
Quando foi, se eu já havia superado. Ninguém perguntava como ela era, como se, depois que a pessoa se vai, o que ela foi enquanto esteve aqui, perdesse-a importância. Fiquei um momento organizando não as palavras, mas a lembrança, escolhendo qual pegar primeiro, qual seria justa o suficiente. Ela odiava quando eu deixava o pacote de bolachas aberto. Na prateleira, comecei. Mariarana franziu a testa, sem entender. Depois, entendeu que era esse o começo e ficou quieta. Ela assistia a novela das 7 com aquela seriedade de quem está resolvendo um caso policial. Gritava com os personagens na televisão, dizia que eram burros, que eram safados, e no dia seguinte não perdia o capítulo por nada. Fiz uma pausa. Ela tinha um jardim no fundo de casa, que dava como se fosse gente. Cada planta tinha nome, cada uma tinha história. Quando eu chegava de viagem, ela passava a mão no meu braço, assim, de leve, e dizia: chegou. Não que saudade, não sumido, só chegou. Como se fosse o suficiente, como se só o fato de eu ter voltado já resolvesse tudo. Parei. A trinca no reboco continuava lá, o mapa de rio que não levava a lugar nenhum. E quando eu não voltava a tempo, continuei mais baixo. Ela não cobrava, ficava quieta, mas eu sabia. Ficava naquele silêncio de quem esperou e não fala que esperou para não parecer que está cobrando. Eu, idiota, usava esse silêncio para me convencer de que estava tudo bem, de que ela entendia, de que a estrada precisava mais de mim do que ela. Respirei fundo. A estrada não precisa de ninguém. A estrada não sente falta. No dia seguinte, está igual, com ou sem você. Quem sente falta é gente. E eu fui perceber isso quando a gente não tinha mais como sentir. A minha falta, o silêncio que se seguiu foi do tipo que dói um pouco, não de vergonha, não de arrependimento declarado. Era o silêncio de uma verdade que ficou muito tempo entalada e que, quando sai, ocupa todo o espaço. Mariarana não disse que eu não deveria me culpar, não disse que eu fiz o que pude. Deixou a verdade permanecer no ar, inteira, sem tentar diminuí-la, e aquilo foi, estranhamente, o maior respeito que alguém me mostrou desde que Lúcia morreu. Você parou hoje? Ela disse por fim, simples, direta. Olhei para ela. Parei. Então você ainda sabe como fazer. Isso. Não respondi, mas algo dentro do peito, que estava parado há muito tempo, moveu-se devagar, como um motor frio que recebe a chave e resiste um pouco antes de pegar. Lá fora, as cigarras cantavam no escuro de Uruaçu. Dentro, Sofia respirava naquele ritmo pequeno e constante de quem ainda não sabe que o mundo pode ser duro e, por isso, dorme sem medo. Fiquei mais uma hora ali. Quando Mariarana foi fechando os olhos, vencida pelo cansaço de um dia que havia sido 10 dias num só, peguei a cadeira e a empurrei para o canto mais sossegado da sala. Tirei o celular e liguei para a transportadora. O Nogueira atendeu no segundo toque, já na defensiva. Carlos, a carga, eu sei, Nogueira, tive um imprevisto. Falei baixo para não acordar ninguém. Amanhã cedo eu sigo. Se houver multa, desconta do meu, que imprevisto. Olhei para Sofia no berço, para o rosto adormecido de Mariarana, para a bolsinha de tecido xadrez na cadeira ao lado, que valeu a pena. Eu disse e desliguei antes que ele respondesse. Reclinei a cadeira o máximo que uma cadeira de plástico de hospital permite, que não é muito. Fechei os olhos. Do corredor vinham vozes distantes de enfermeiras, o rangido de uma maca com roda ruim, o bip longínquo de algum equipamento. Pensei em Lúcia, não com a dor de sempre, mas com aquela outra coisa que às vezes aparece por baixo da dor. Quando se baixa a guarda o suficiente para ela passar, que não é felicidade, mas é parecida, é gratidão, talvez. Gratidão por ter tido, por ter chegado em casa e ouvido chegou todas aquelas vezes. Para Lúcia, ou para Deus, ou para a estrada que me fez parar naquele acostamento naquela manhã, talvez fosse para os três. Adormeci na cadeira de plástico do pronto-socorro de Uruaçu, com o burburinho do hospital ao fundo e o café de isopor frio na mão, e foi o sono mais tranquilo que tivera em 2 anos. Capítulo 6. Uma escolha que não estava no roteiro. Acordei com dor no pescoço e claridade batendo na janela gradeada. Por um segundo, não soube onde estava.
Isso acontece quando se dorme em lugar diferente. O corpo acorda antes da mente e fica aquele momento suspenso, em que não se é de lugar nenhum, não se pertence a nada, apenas se existe. Depois, a mente chega, organiza as ideias e o mundo volta ao seu tamanho normal. Olhei para o berço. Sofia estava acordada, mas não chorava. Ficava ali, com os olhos abertos, aqueles olhos escuros e sem foco de recém-nascido, que olham para tudo e para nada ao mesmo tempo, como quem está tentando entender o que é existir. A mão pequenininha estava levantada perto do rosto, os dedos abrindo e fechando devagar, exercitando uma força que mal existia ainda. Mariarana dormia. Fiquei quieto para não acordar nenhuma. Das 2, o relógio na parede marcava 6h40. Pela janela, o céu de Uruaçu estava daquele azul limpo de manhã cedo no cerrado, sem nuvens, sem véu. O tipo de azul que parece pintado. O calor ainda não havia chegado, mas já se sentia sua promessa no ar, aquela umidade seca que anuncia que, quando o sol subir, vai subir sem piedade. Levantei-me devagar, espreguicei o pescoço e fui até o banheiro do corredor lavar o rosto. Quando voltei, Mariarana estava acordada, com Sofia no peito, amamentando, e havia uma médica jovem, de jaleco branco, ao lado da cama, com uma prangueta na mão. Parei na porta, fiz menção de sair. Pode entrar, Mariarana disse. A médica me olhou com aquela avaliação rápida de quem precisa entender o que sou nessa história antes de continuar. É familiar? Perguntou, a mesma pergunta de sempre. É quem me ajudou? Mariarana respondeu antes que eu abrisse a boca. Pode falar na frente dele. A médica aceitou sem questionar. Voltou os olhos para a pranqueta. Então, Mariarana, mãe e bebê estão bem. A Sofia nasceu com 3 semanas de antecedência, mas o peso está dentro do aceitável. O aprar foi bom, não há nada que indique necessidade de UTI neonatal. Fez uma pausa, mas quero observá-la por mais um dia. Sua pressão estava elevada ontem. Quero confirmar que normalizou. Se tudo correr bem, amanhã cedo você recebe alta. Tudo bem? Mariarana assentiu. A médica anotou mais alguma coisa, disse que voltaria no início da tarde e saiu com aquela passada rápida de quem tem outros quartos à espera. Ficamos eu, Mariarana e Sofia. Sofia havia adormecido de novo, saciada. Mariarana ajeitou no berço com aquele cuidado já quase automático de quem descobriu em 12 horas que o instinto materno não precisa de, que eu estava começando a reconhecer. Aquela mistura de gratidão e desconforto de quem não sabe como receber cuidado sem sentir que está em dívida com algo. Carlos, você tem carga para entregar. Tenho, então você precisa ir. Vou, fiz uma pausa, mas primeiro preciso saber como você vai chegar a Araguaína. Ela abriu a boca, fechou-a, aquela sequência de quem ia responder algo e percebeu, no meio do caminho, que não tinha uma resposta boa. Vou ver, disse por fim. Mariarana vai ligar para sua prima. Ela talvez consiga vir buscá-la de Araguaína até Uruaçu. São quase 300 quilômetros, eu sei. E você vai ter alta amanhã com um recém-nascido, sem carro. O carro dela está retido na Blitz, sem dinheiro suficiente para passagem de ônibus com um bebê, e vai pedir para a prima percorrer 600 quilômetros ida e volta. Porque não quer incomodar um caminhoneiro que já vai para Araguaína de qualquer jeito? Ela ficou quieta. Não é bem assim, é exatamente assim. O canto da boca dela tremeu, entre o sorriso e a resistência. Você não tem obrigação nenhuma comigo. Não tenho, concordei, mas Araguaína é o meu destino, sempre foi. Eu ia para lá ontem, antes de parar na Blitz. Você vir comigo não é desvio de rota, não é sacrifício, não é obrigação. É só dividir o banco do passageiro com alguém que precisa. Chegar ao mesmo lugar, ela me olhou com aquela firmeza que, às vezes, parecia teimosia, mas que era, na verdade, apenas dignidade. O tipo de dignidade que sobrevive mesmo quando tudo mais se vai. E a Sofia? Ela disse. A Sofia vai no colo, num caminhão. Sou filho de caminhoneiro. Tem gente que começa a vida já conhecendo o cheiro de diesel. Dessa vez, o sorriso dela se completou. Rápido, mas completo. O primeiro sorriso verdadeiro que eu via em seu rosto, e era um sorriso bonito, daqueles que mudam o rosto inteiro quando aparecem.
Eu estava quase sorrindo também, quando o celular vibrou no meu bolso. Número desconhecido, Goiânia. Atende sem pensar. Alô? É o Carlos? Voz de homem, jovem, tensa, com aquela cordialidade forçada de quem está sendo educado por conveniência. Disseram-me que você está com a Mariarana. Gelei por dentro. Por fora, não demonstrei nada. Quem fala? Sou o Marcelo, o marido dela. Saí do quarto devagar, fechei a porta atrás de mim com cuidado. Fui até o corredor, fiquei perto da janela que dava para o estacionamento. Dava para ver o Terco lá fora, vermelho sob o sol da manhã, esperando, como sempre. Como você soube onde ela está? Perguntei, com voz baixa. Calma, o tipo de calma que é uma escolha, não um sentimento. Isso não importa. Um segundo de hesitação. Eu só quero saber se ela está bem. E o bebê? Por que você quer saber? Porque é minha mulher. A mulher que você expulsou de casa. Não foi bem assim. A voz mudou, ficou mais tensa, menos cordial. Houve uma confusão. As coisas foram ditas no calor do momento. Eu quero falar com ela. Fiquei olhando para o Terco lá fora, para o capô vermelho, a janela da cabine, o espelho retrovisor que refletia o seu azul de Uruaçu. Pensei em Mariarana lá dentro, com Sofia no berço, sem saber que o homem que negara a filha já tinha o número do meu celular. Vou perguntar de novo. Eu disse, como você soube onde ela está? Silêncio breve. A sogra dela me ligou. Disse que a Mariarana estava num pronto-socorro em Uruaçu, que um caminhoneiro a tinha ajudado. A mãe de Mariarana, a mesma que ficara do lado errado, que dissera que a filha era orgulhosa demais, que a cobrara por sustentar um casamento que o marido já havia destruído e que agora, em vez de ligar para a filha, ligara para o marido. Respirei fundo pelo nariz. Escuta, Marcelo, eu não sou marido, não sou familiar, não sou advogado de ninguém, mas posso lhe dizer o que vi. Encontrei a sua mulher no acostamento de uma rodovia, sozinha, com 8 meses de gravidez, em trabalho de parto a horas, sem ninguém. E posso lhe dizer o que ouvi. Ouvi o que você fez, o que disse, o que ameaçou. Ela contou a versão dela. Toda a gente tem uma versão, mas há coisas que não são versão, são consequências. E a consequência é que ela está aqui e você está aí. E a filha que você disse que não era sua nasceu ontem à noite, num pronto-socorro do interior de Goiás, sem o pai por perto. Silêncio mais longo, desta vez. Eu quero falar com ela. Isso é decisão dela, não minha, então passo o telefone. Não vou fazer isso sem perguntar a ela primeiro. E olhe, abaixei a voz mais um tom, não por suavidade, mas por clareza, se você aparecer aqui antes de ela querer que você venha. Ou se mandar alguém, vai encontrar um caminhoneiro velho que passou a vida toda nesta estrada e que conhece cada delegacia, cada agente, cada trecho desta B, é melhor do que você jamais conhecerá. Entendido? Não era uma ameaça, era uma informação. Ele não respondeu de imediato. Só diga a ela que eu liguei, disse por fim. A arrogância havia saído da voz. Restara algo que não soube nomear. Direi, desliguei. Fiquei no corredor por uns 2 minutos, olhando para o estacionamento, deixando o coração voltar ao ritmo normal. A adrenalina de uma conversa como aquela demora a passar. Fica a circular, a aquecer, à procura de onde gastar o que sobrou. Depois, voltei para o quarto. Mariarana estava com os olhos fechados, mas abriu-os quando entrei, como quem não estava realmente a dormir, apenas a descansar com os olhos fechados, hábito de quem aprendeu a descansar sem baixar totalmente a guarda. Tudo bem? Ela perguntou, olhando para o meu rosto. Leu algo ali. Mulher que passou por muito aprende a ler rostos. Sentei na cadeira sem rodeios. O Marcelo ligou para o meu celular. Ela ficou imóvel por um segundo. Depois, os ombros dela desceram devagar. Aquele movimento de quem esperava que aquilo acontecesse, mas torcia para estar enganada. Minha mãe, ela disse. Não era pergunta. Sim. Ela fechou os olhos, os lábios apertaram-se. Fiquei quieto, deixei-a processar sem pressa. O que ele queria, falar com você. Disse que quer conversar, que as coisas foram ditas no calor do momento. Ela abriu os olhos, olhou para o berço onde Sofia dormia. Ele sempre diz isso. A voz estava seca, sem choro, sem raiva declarada,
apenas aquela secura de quem já ouviu demais. Depois de cada coisa que fazia, vinha com essa. Foi no calor do momento. Você sabe como eu sou. Eu não quis dizer isso. Você não precisa falar com ele. Eu sei. E não precisa decidir agora. Sei isso também. Ela me olhou. O que você disse a ele? Disse que era decisão sua. Disse que iria avisá-la de que ele ligou. E disse mais alguma coisa? Hesitei por um segundo. Ela percebeu. Disse que, se ele aparecesse aqui antes de você querer, iria encontrar um caminhoneiro de cabeça dura que conhece toda a gente nesta estrada. Esperava qualquer reação, menos a que ela teve. Ela riu. Não foi uma gargalhada. Foi aquele riso curto e involuntário que escapa quando a pessoa não estava à espera de achar graça em nada e achou. Um riso que passou rápido, mas que foi genuíno. Você disse isso a ele. Disse. Caminhoneiro de cabeça dura. Ela balançou a cabeça, ainda com o resquício do sorriso no rosto. Calejado, corrigi. Caminhoneiro calejado. Ela ficou a olhar para mim por um momento. E havia no olhar dela algo que não soube nomear na hora, mas que ficou comigo. Uma mistura de cansaço e alívio, de gratidão e curiosidade, de alguém que está a recalibrar o que esperar do mundo. Depois de muito tempo a esperar pouco, Carlos, ela disse, por que você está a fazer tudo isto? A pergunta era justa, merecia uma resposta justa. Fiquei um instante a procurá-la, porque passei 2 anos na estrada a fingir que mover-me era o mesmo que viver. A voz saiu mais devagar do que eu esperava, como quem está a aprender a dizer algo pela primeira vez. E ontem, quando segurei a Sofia, algo que estava parado aqui dentro, bati levemente no peito com o punho fechado, moveu-se de verdade. Não sei explicar melhor do que isso. Maria Arana ficou quieta, depois assentiu. Um aceno pequeno, sério, que dizia que ela entendia sem precisar que eu continuasse. Do berço veio um pequeno som, Sofia mexer-se, um pequeno protesto de quem quer atenção. Maria Arana levantou-se devagar, ainda com o cuidado da dor que o parto deixa, e pegou a filha ao colo. Ficou de pé ao lado do berço, a embalá-la levemente, e olhou pela janela para o céu azul e limpo de Uruaçu. Amanhã leva até a minha prima, ela disse. Não era uma pergunta, desta vez. Amanhã levou até a sua prima, e depois entrega a carga. E depois entrego a carga, e a vida volta ao normal. Fiz uma pausa antes de responder. Normal? Não sei. Mas volta. Ela continuou a olhar pela janela. O sol estava a subir de vez. Aquele sol que não pede licença. Lá fora, o Turco o esperava. Vermelho e quieto, fiel como sempre fora. E ali, naquele quarto de pronto-socorro, com cheiro a álcool e ar-condicionado avariado, sente que algo havia mudado de lugar dentro de mim. Não sabia ainda a dimensão da mudança, não sabia o seu nome, mas sentia como se uma porta que eu havia trancado 2 anos atrás estivesse, lentamente, a abrir-se apenas uma fresta, não de par em par, apenas uma fresta, mas era o suficiente para deixar entrar um pouco de luz. Capítulo 7. A última travessia. A alta veio às 9 da manhã do dia seguinte. A médica voltou cedo, conferiu a pressão de Maria Arana, examinou Sofia com aquela atenção minuciosa de pediatra que verifica tudo 2 vezes e assinou os papéis com a expressão satisfeita de quem gosta do que faz. Disse que a bebê estava bem, que Maria Arana devia descansar, beber água, não carregar peso. Disse essas coisas, olhando também para mim, como se eu fizesse parte do acordo, como se houvesse alguma responsabilidade minha naquilo. Talvez houvesse. A enfermeira trouxe uma manta extra e um kit básico do hospital, fraldas, pomada, uma chupeta embalada em plástico. Coisas simples que o município oferece a quem nasce sem nada. Espera do lado de fora. Maria Arana recebeu tudo sem cerimônia, apenas com um obrigada que tinha peso de verdade. No corredor, enquanto Maria Arana assinava os papéis de saída, fui até o estacionamento. Preparar o Turco. O calor já se instalara, nem eram 10 da manhã e o asfalto já ondulava. Abri a cabine, liguei o motor para aquecer, coloquei o ar-condicionado no máximo que o Turco consegue, que não é muito, mas é alguma coisa. Organizei o banco do passageiro, tirei a garrafa de água que estava no caminho, coloquei a bolsinha de Maria Arana no compartimento atrás dos bancos. Depois, fui a uma padaria que vira na rua lateral, comprei pão de queijo,
sumo de caixinha e um café decente. Trouxe tudo num saco plástico que a moça do balcão me deu sem perguntar nada. Quando voltei, Maria Arana estava à porta do pronto-socorro, com Sofia ao colo, enrolada na manta branca, o kit do hospital num saco na mão. Havia arranjado o cabelo, lavado o rosto, trocado o vestido florido por outro, que eu não tinha visto ainda, azul, simples, passado, parecia diferente. Não mais descansada, porque descanso verdadeiro ela ainda demoraria a ter, mas mais firme, como se o peso que carregava se tivesse redistribuindo de alguma forma, tornado-se mais suportável em ombros mais alinhados. Viu-me chegar e olhou para o saco. Foi comprar comida? Pão de queijo não é opcional em Goiás. Ela balançou a cabeça com aquele sorriso que eu já começava a reconhecer, o que vinha devagar do canto, como se ela não quisesse gastá-lo depressa. Ajudei a subir para o Turco da mesma forma que no primeiro dia. Só que, desta vez, Sofia estava ao meio, ao colo. E havia algo completamente diferente naquele movimento de subir para o estribo com uma criança novinha no mundo. Uma solenidade involuntária, o tipo que a vida impõe sem pedir. Fechei a porta, dei a volta, subi. O Turco engoliu as mudanças uma a uma e saiu do estacionamento de terra batida do pronto-socorro de Uruaçu com aquele ronco grave de quem acordou disposto. O sol batia no para-brisas. O ar-condicionado lutava contra ele com os recursos que tinha, e a cidade pequena foi ficando para trás devagar. Posto de gasolina, mercearia, campo de futebol de Valhalla, placa de boas-vindas, que é também a placa de adeus, depois apenas o cerrado. Aquele cerrado que não muda e que muda o tempo todo. As mesmas árvores tortas, o mesmo capim alto, mas uma luz diferente, consoante a hora, uma cor diferente, consoante a estação. Naquela manhã, estava tudo dourado, aquele dourado de outubro que o sol dá quando ainda não aqueceu de vez e a luz vem de lado, generosa. Maria Arana ficou um tempo a olhar pela janela sem falar. Sofia dormia. Comi um pão de queijo, passei-lhe outro. Ela comeu em silêncio, segurando a filha com um braço e o pão com a outra mão, com aquela destreza improvisada de mãe novata que aprende na urgência. Já ligou para sua prima? Perguntei depois de uns 20 minutos. Liguei ontem à noite. A voz estava diferente, mas tranquila. Ela ficou feliz, chorou. Disse que tem um quarto para mim e para a Sofia e que eu fique o tempo que precisar. Isso é bom. É. Pequena pausa. Ela é filha da minha tia paterna, do lado do meu pai. Não tem nada a ver com a minha mãe. Entende sem precisar que explicasse mais. Havia famílias que a gente escolhe e famílias que nos escolhem sem perguntar. E, às vezes, as mais importantes são aquelas que ficam quando as outras se vão. Tem trabalho em Araguaína? Ainda não, mas a minha prima trabalha num comércio. Disse que talvez consiga uma vaga para mim. Ela olhou para Sofia. Vou precisar de uns meses antes de poder trabalhar a sério. Mas alguma coisa de aparecer? Aparece? Sim, você fala com muita certeza. É porque percorri este país todo e aprendi uma coisa. Olhei para a frente, para o asfalto que sumia no horizonte dourado. Gente que quer dar a volta por cima, dá. Não é fácil e não é rápido, mas dá. Ela ficou quieta a processar aquilo. O Tocantins ainda estava longe, mas a fronteira com o estado iria aparecer em algum ponto daquele asfalto eterno. Conheci o trecho de cor, a subida antes de Porangatu, a descida depois, o trevo de São Miguel do Araguaia, onde eu sempre parava para abastecer. A ponte longa sobre o rio, que, quando a água está alta, muda de cor e fica verde escura, quase preta. A vida na estrada é isso. Não se mede em horas, mede-se em referências. Em pontes, em postos, em cidades que são apenas nomes de uma placa, mas que, com o tempo, se tornam memória, tornam-se parte do mapa que está dentro de nós. Carlos, ela chamou. Pode falar. Fiquei a pensar no que me disse ontem, que passou 2 anos a fingir que mover-se era o mesmo que viver. Não disse nada. Esperei. Eu fiz isso também. A voz estava baixa, mas firme. Não na estrada, mas dentro de casa. Fiquei anos a mover-me dentro daquele casamento. A fazer o jantar, a lavar a roupa, a ir trabalhar, a voltar, a dormir ao lado dele. A fingir que mover-me era o mesmo que estar bem, que ocupar espaço era o mesmo que pertencer a algum lugar. O Turco roncava,
O sol subia, e quando foi que percebeu que não era? Perguntei. Ela demorou a responder. Olhou para a filha ao colo. Quando descobri que estava grávida, a voz ficou mais lenta, mais cuidadosa, como quem atravessa um terreno de que não tem a certeza se aguenta o peso. Eu estava sozinha na casa de banho, com o teste na mão, 2 linhas, e o que sente não foi alegria, nem medo, foi uma clareza. Assim, de repente, como quando o neveiro se levanta e se enxerga o que estava lá o tempo todo. Vi que não queria criar uma filha naquele lugar, que não queria que ela crescesse a ver o que eu tinha aprendido a chamar de normal. Eu respirei fundo. Fez bem? Eu sei. Ela disse isso sem arrogância, apenas como um facto. Agora, sei. Na altura, parecia loucura. Coragem parece sempre loucura antes de dar certo. Ela virou o rosto para mim por um segundo, rápido, como se quisesse ver se eu estava a falar a sério ou a ser gentil por obrigação. Devo ter parecido sério, porque ela sentiu e voltou a olhar para frente. Passamos pelo trevo de São Miguel do Araguaia. Abasteci, paguei, comprei outro café e uma água gelada para ela. O frentista olhou para o Turco, olhou para Mariarana na cabine com Sofia ao colo e não disse nada. Mas havia um sorriso no canto da boca dele que dizia que ele tinha construído uma história na cabeça aí. Que a história era boa, deixei-o com a história. De volta ao asfalto, quando os últimos telhados de São Miguel desapareceram no espelho retrovisor, a estrada ficou mais aberta ainda, mais reta, mais comprida, mais daquele infinito que nos faz sentir pequenos da melhor maneira. Da maneira que nos lembra que o mundo é maior do que o problema que estamos a carregar. Posso perguntar uma coisa? Disse Mariarana. Pode. Você vai continuar assim? Na estrada? Sozinho? A pergunta não tinha julgamento, era apenas curiosidade genuína, daquele tipo que nasce quando se passa tempo suficiente com alguém para se querer saber como a história dessa pessoa continua. Fiquei um tempo sem responder. Não porque não soubesse, mas porque queria ter a certeza do que ia dizer. Não sei se vou parar de rodar. É o que sei fazer. É o que paga as contas. Fiz uma pausa, mas talvez pare de usar a estrada como esconderijo. Há diferença entre trabalhar na estrada e esconder-se. Nela, muita diferença. Olhei para frente. Tenho uma casa em Morrinhos que, há 2 anos, só visito. Um jardim de que a Lúcia que dava e que deve estar tomado pelo mato. Uma vizinha que enche a minha garrafa de café e que nunca pede nada em troca. Outra pausa. Talvez seja a hora de chegar e ficar um pouco a sério. Mariarana ficou quieta, mas era um silêncio de concordância. O tipo que acontece quando a pessoa ao nosso lado disse algo de que também precisávamos ouvir, só que não sabíamos. A fronteira com o Tocantins apareceu no final de uma curva longa. Uma placa simples, daquelas que o tempo descascou um pouco nas bordas, mas que ainda cumprem o seu papel. Tocantins. Estado novo, menos de 40 anos de existência, mas com uma estrada que parece tão antiga quanto qualquer outra desse país. O cerrado continuou igual do outro lado da divisa, porque a natureza não respeita fronteiras de estado, apenas as de clima e de solo. Já estamos no Tocantins, eu disse. Mariarana olhou para a placa enquanto passávamos. Nunca tinha vindo aqui. É um estado bonito. Tem o Jalapão, tem o Araguaias. Eu nunca fui a lugar nenhum. Ela disse, e havia na voz dela algo entre a melancolia e a descoberta. O Marcelo não gostava de viagens. Dizia que era gasto desnecessário. Uma pausa pequena. Agora, vim parar aqui por necessidade. Mesmo, mas é a primeira vez que estou num lugar diferente. É estranho como as coisas funcionam. A estrada leva-nos onde precisamos ir, nem sempre onde planeamos. Você acredita nisso? Acredito. Olhei para o asfalto. Se não acreditasse, não teria parado na Blitz. Ela baixou o olhar para Sofia. Sofia havia acordado de novo e ficava com aqueles olhos sem foco para cima, a processar o teto beige da cabine como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Um bracinho saiu da manta, a mãozinha aberta, os dedos esticados. Mariarana ofereceu-lhe o dedo indicador. Sofia fechou a mão à volta dele. Aquele gesto pequeno, automático, antigo como o mundo, de uma criança que segura o dedo de quem está perto. Atingiu-me no peito de uma forma que não esperava. Não com tristeza, não com aquela dor costumeira, mas com outra coisa,
uma coisa que não tinha nome certo, mas que reconheci como vida. Como o tipo de momento que a vida fabrica, às vezes, sem aviso. Só para nos lembrar de que ainda está a acontecer. Desviei o olhar para o asfalto, para não ficar a olhar demais. Carlos. A voz de Mariarana estava diferente, mais suave, mais cuidadosa. Ah, quando você voltar a segurar a mão de alguém, ela começou e parou, como se estivesse a escolher as palavras. Recomeçou. Quando isso acontecer, não a soltes antes da hora, engoli em seco. A mandíbula ficou tensa para segurar o que veio de dentro. Não respondi de imediato. Deixei as palavras dela pairar no ar da cabine, misturadas com o barulho do motor e o ar-condicionado. E o cerrado do Tocantins a passar de ambos os lados. Depois de um tempo, disse, não soltarei. Ela não disse mais nada. Eu também não. Mas havia um acordo naquele silêncio. Um daqueles acordos que não precisam de assinatura, apenas de duas pessoas que se entenderam o suficiente para saber que algumas palavras são promessas. Mesmo quando são apenas como conversa, o sol foi subindo, o asfalto foi passando e o turco foi consumindo quilômetro após quilômetro com aquele ronco que conheço tão bem como a minha própria respiração. Em algum ponto, Mariarana fechou os olhos e Sofia voltou a dormir. Eu fiquei sozinho acordado na cabine, que era o meu lugar natural, só que diferente de todos os dias anteriores. Diferente porque o silêncio não estava vazio, estava cheio. Cheio de respiração de gente, de cheiro de recém-nascido, de sumo de caixinha e pão de queijo frio. De uma bolsinha de tecido xadrez atrás do banco e de uma história que tinha começado num acostamento quente de Goiás e que estava a chegar ao fim naquele asfalto comprido do Tocantins, ou não ao fim, mas ao capítulo seguinte. Araguaína foi aparecendo como todas as cidades grandes. Aparecem depois de muito cerrado. Primeiro, uma torre de telemóvel. Depois, um reservatório de água. Depois, um conjunto de telhados. Depois, a mancha de betão em movimento que vai crescendo até engolir o horizonte. Uma cidade viva, barulhenta, com aquele caos organizado de lugar que cresceu depressa demais e aprendeu a funcionar no improviso. Eu conhecia Araguaína, já ali entregar a carga, umas 20 vezes. Sabia onde ficava o posto grande à entrada, sabia o caminho para o armazém da transportadora. Sabia qual o boteco na beira da estrada que fazia o melhor frango assado do norte do estado. Mariarana acordou quando entramos na cidade. Olhou pela janela com aquela tensão de quem está a tentar guardar a paisagem de um lugar que vai ser o seu novo lar. É grande, ela disse. É, mas tem jeito, vai aprender. Você conhece bem, razoavelmente, sei onde ficam as coisas importantes. Como o quê? Como o hospital, o mercado, o cartório. Fiz uma pausa. Vou dar-lhe o número do telefone da transportadora daqui. Se precisar de alguma coisa, enquanto eu ainda estiver na cidade, pode ligar. Ela olhou para mim de lado. Vai ficar quanto tempo? Entrego a carga. Hoje à tarde. Amanhã cedo, apanho-a de volta. Ela sentiu. Havia algo no rosto dela que não quis interpretar, porque interpretar, às vezes, complica o que é simples. E o que era simples, ali. Era bom. O endereço da prima ficava num bairro do lado leste da cidade. Rua de paralelepípedos, casas simples com muros baixos, uma mangueira na calçada de uma delas. O tranco era demasiado largo para a rua estreita, mas entrou devagar e eu parei em frente ao número que Mariarana tinha no telemóvel. Uma mulher saiu a correr pela porta antes mesmo de eu desligar o motor. Devia ter uns 30 e muitos anos, cabelos crespos e curtos, avental de cozinha. Uma expressão no rosto de quem estava à espera e tentava não ficar nervosa com a expectativa. Quando viu Mariarana descer do caminhão com Sofia ao colo, parou no meio da calçada e levou as mãos à boca. Meu Deus, ela disse. Mariarana. Mariarana foi devagar até ela. As duas abraçaram-se com aquele cuidado de quem tem um bebê ao meio, mas também com aquela força de quem precisava daquele abraço há muito tempo. A prima, que só depois soube que se chamava Cláudia, chorava sem dar por isso. Aquele choro silencioso de alívio que molha o rosto sem que a pessoa decida. Fiquei na calçada, peguei na bolsinha que estava atrás do banco e coloquei no chão ao lado delas. Cláudia viu-me, enxugou o rosto com o avental, olhou para mim
com aquele olhar de avaliação rápida de mulher nordestina que decide sobre si em 3 segundos e que, neste caso, decidiu que eu estava aprovado. É o caminhoneiro? Ela perguntou. Sou. Ela contou-me pelo telefone. Apertou-me a mão com as 2 mãos, firme, daquele jeito de quem agradece com o corpo, porque as palavras não chegam. Deus lhe pague, moço. Não fiz nada. Demais, eu disse. Fez, sim, simples, definitivo, o tipo de coisa que não abre espaço para a modéstia. Maria Arana olhou para mim por cima do ombro da prima. Sofia tinha passado para os braços de Cláudia, que já a segurava com aquela naturalidade de mulher habituada a crianças. Os nossos olhos encontrarão-se por um momento. Não era o tipo de olhar que pede alguma coisa, era o tipo que entrega, que diz obrigado sem usar a palavra, porque a palavra já foi usada e não cabe tudo o que há para dizer. Cuide-se, eu disse. Você também. Uma pausa de 1 segundo. Da casa, do jardim da Lúcia. Aquilo apanhou-me. Não esperava que ela se lembrasse. Não esperava que aquele pormenor que eu tinha deixado escapar numa conversa de hospital às 11 da noite tivesse ficado com ela. Mas ficou. Assenti devagar. Cuidarei. Peguei na bolsinha do chão e coloquei-lhe na mão. Dei a volta ao Turco. Subi. Encaixei a marcha atrás devagar na rua estreita. Com cuidado, e quando encontrei espaço para virar, virei. No espelho retrovisor, por um instante, vi as 3 na calçada. Cláudia com Sofia, Maria Arana com a bolsa, a mangueira por cima delas. Aquela sombra generosa de árvore velha que não pergunta de onde se vem, apenas oferece o que tem. Depois, a rua curvou e elas desapareceram. Fiquei eu e o Turco de novo, só que, desta vez, o silêncio era diferente de todos os que conhecera antes. Não era o silêncio vazio de 2 anos de luto que transformei em quilômetros. Não era o silêncio pesado de quem carrega a culpa sem saber onde a depositar. Era um silêncio que tinha sido preenchido e esvaziado de novo, como se faz a um compartimento que se limpa. Tira-se tudo, esfrega-se o chão e, quando se colocam as coisas de volta, mesmo que sejam as mesmas coisas, elas ficam diferentes porque o espaço está diferente. Rodei até o armazém da transportadora. Entreguei a carga com 1 dia e meio de atraso. O Nogueira reclamou. Pelo telefone, deixei-o reclamar. E quando ele terminou, eu disse que, se quisesse descontar da próxima viagem, era justo e que eu não me arrependia. Ele ficou quieto por 1 segundo. Depois disse que a gente resolvia e desligou. Capítulo 8. O jardim estava à espera de sair de Araguaína antes do sol nascer. Não por pressa, por hábito. Caminhoneiro que é caminhoneiro acorda antes do galo e não sabe bem por quê. Só sabe que a estrada de madrugada tem uma qualidade diferente, uma quietude que o dia vai apagando aos poucos. Assim que o mundo acorda e volta a fazer barulho. Tomei café num posto à saída da cidade. Café de filtro, daquele que fica a aquecer na garrafa de vidro desde as 4 da manhã e que tem um amargor específico que só existe em postos de beira de estrada e de que eu, por alguma razão que não sei explicar, nunca aprendi a não gostar. Sentei-me no balcão, olhei para o Turco lá fora, debaixo do poste de luz, e fiquei um tempo sem pensar em nada. Em particular, apenas a existir. O que, às vezes, é o suficiente. O rapaz da caixa perguntou-me para onde ia. Morrinhos? Eu disse. Ele assentiu como quem nunca tinha ouvido falar e não ia. Perguntar mais, que é a postura certa de um funcionário de posto de gasolina de madrugada. Paguei o café, peguei uma água e uma bolacha de sal que coloquei no bolso do casaco e voltei para o Turco. A BR-153 de madrugada tem aquela escuridão fechada que mencionei no início desta história. Aquela que faz o farol parecer um cego a tatear para encontrar o caminho. Conheço-a de cor. Conheço cada curva, cada lombada, cada ponto onde a pista se estreita antes de se alargar de novo. Mas, naquela madrugada, percorri aquela escuridão familiar com olhos diferentes. Não sei explicar de outra forma. Os olhos estavam diferentes, não o que viam. A estrada era a mesma, o cerrado era o mesmo, as estrelas eram as mesmas que sempre tinham estado ali em cima e que a gente passa a vida a ignorar porque tem demasiada pressa para olhar para cima. Mas o que eu fazia com o que via estava diferente. Eu estava a prestar atenção de outra forma,
como se ouvisse uma música que se conhece de cor e, de repente, se ouvisse uma nota que sempre esteve lá e que nunca se tinha escutado antes, pensei em Mariarana, não com saudade. Pelo menos, não ainda, com aquela sensação boa de capítulo que se fechou direito, não com um laço perfeito, porque a vida não tem laços perfeitos, mas fechou. Ela tinha onde ficar, tinha quem a recebesse, tinha a Cláudia e a Mangueira na calçada e um quarto à espera dela e de Sofia. Ia ser difícil. Dinheiro curto, cansaço de mãe novata, a sombra do Marcelo que não desaparece de um dia para o outro. A mãe que escolheu o lado errado e que um dia vai precisar de reconhecer isso, ou não, ia ser difícil, mas ela ia dar a volta por cima. Eu sabia disso da mesma forma que sei quando um motor está bem afinado, por intuição, que vem de se escutar. Muito! Pensei em Sofia, naquela mãozinha fechada à volta do dedo de Mariarana, enquanto eu conduzia. Naquele peso pequeno e quente que segurei por 30 segundos num quarto de pronto-socorro que cheirava álcool e ar-condicionado velho. Naqueles olhos sem foco que olhavam para o teto da cabine como se o teto da cabine fosse o universo inteiro. Para ela, era, naquele momento. O universo mede-se pelo tamanho do que se conhece. Fiquei com aquela imagem durante um bom tempo. Depois, pensei em Lúcia. E foi aí que aconteceu algo que não esperava, algo que não consigo descrever com precisão, mas vou tentar. Quando pensava em Lúcia antes, naqueles 2 anos de estrada constante, de quilômetros usados como anestesia, a memória dela vinha sempre acompanhada de uma pontada. Sabe aquela sensação quando se pressiona, sem querer, um lugar magoado? O corpo inteiro reage. Era assim, bonito e doloroso ao mesmo tempo, inseparáveis um do outro, como se a saudade e a dor tivessem decidido morar no mesmo compartimento e não houvesse mais forma de as separar. Naquela madrugada, a caminho de Morrinhos, pensei em Lúcia e a pontada não veio. Veio outra coisa. Veio o jardim, não a perda, não o hospital, não a mão fria. O jardim, as plantas que ela nomeava como se fossem pessoas. A samambaia que chamava Sebastiana porque dizia que tinha ar de mulher. Séria. O hipéroxo que ela plantara como muda quando nos mudamos para aquela casa e que agora devia estar grande, copado, florido na estação certa. O canteiro de manjerição que ela dizia ser a obrigação moral de qualquer cozinheira que se preze. E eu via esse jardim na minha cabeça e via-o tomado pelo mato. 2 anos sem cuidado, sem água, sem mão. Algumas plantas resistem melhor à ausência do que outras. O ipê provavelmente estava de pé. Árvore de raiz funda aguenta muita coisa. Mas o manjerição, a samambaia, as flores miúdas que ela gostava de colocar no canto da janela da cozinha. Desses eu não sabia. Precisava de ir ver, precisava de ir cuidar. Não como penitência, não como dívida a pagar, mas como dever. Como forma de dizer a Lúcia e de dizer a mim mesmo que o que ela criou não ia ficar ao abandono só porque ela já não estava para regar. Aquela ideia foi crescendo dentro da cabine enquanto o turco consumia quilômetro após quilômetro. E o céu foi passando do preto ao roxo, do roxo ao azul, do azul ao laranja. O amanhecer no cerrado tem este ritual que parece lento, mas não é. Desviamos o olhar por um minuto e, quando voltamos a olhar, o sol já nasceu e o dia já está feito. Parei uma vez para abastecer em Porangatu, tomei outro café, comi a bolacha de sal que tinha no bolso. Liguei o rádio, apanhei uma estação de Goiânia, que tocava música sertaneja antiga, daquelas que o meu pai ouvia e que eu cresci a achar brega e que, com a idade, fui percebendo que não era brega coisa nenhuma, era apenas sinceridade que eu ainda não tinha maturidade para ouvir. Deixei tocar. Cantei junto um trecho de uma música que conhecia, baixinho, um pouco desafinado, sem me importar, porque o turco não julga. Morrinhos apareceu às 2 da tarde. Uma cidade de médio porte no sul de Goiás, daquelas que tem praça central com coreto, catedral com torre visível de longe e comércio que fecha ao meio-dia e reabre às 2. Conheço-a desde que nasci. Cada rua, cada atalho, cada história de bairro que se acumula sem dar por isso ao longo de uma vida inteira num só lugar. Passei pela praça, passei pela catedral, dobrei na rua que dobro de memória, parei em frente à casa.
Uma casa simples, de muro branco, que precisava de uma demão de tinta, portão de ferro verde, que rangia um pouco desde uns 3 anos. Telhado de barro avermelhado, uma janela de madeira pintada de branco na frente, fechada. Fiquei parado no terco por um momento, sem sair. Não era hesitação, era aquela pausa que se dá antes de entrar num lugar que tem peso, que tem história acumulada nas paredes, que guarda versões de nós mesmos que ainda não sabemos bem como encarar. Desci. O portão rangeu como sempre. O jardim da frente estava exatamente como imaginei, parcialmente tomado. O capim havia crescido entre as pedras do caminho até a porta. Os bordos do canteiro estavam imprecisos, misturados com o mato. Que não pede licença quando não há ninguém para lhe dizer que não, mas o ipê estava de pé, mais do que de pé. Estava alto, copado, cheio de si, com aquela presença generosa de árvore que cresceu em paz e que agora simplesmente existe no espaço que conquistou. Lúcia plantara aquela muda no dia em que assinamos o financiamento da casa. Plantara com aquele sorriso de quem sabe que está a fazer algo duradouro, algo que será outra coisa quando crescer. Crescera, tornara-se uma árvore de verdade. Fiquei a olhar para ela durante um tempo que não soube medir. Depois entrei em casa. O cheiro a fechado foi o primeiro a chegar-me. Aquele cheiro de ar que ficou parado tempo demais, misturado com o cheiro a madeira velha e de uma casa que tem memória. Abri as janelas uma a uma. Deixei o ar entrar, a luz entrar, o barulho de morrinhos à tarde entrar, passarinhos, crianças na rua, rádio de vizinhos. Aqueles sons de cidade do interior que são sempre iguais e que, quando se volta depois de muito tempo, parecem mais bonitos do que eram. Fui até a cozinha. A prateleira estava arrumada demais, do jeito que eu a deixara 2 anos atrás, a tentar apagar a desarrumação que ela tolerava e que eu não tolerava quando ela era viva, e que agora daria tudo para ter de volta. O pacote de bolachas no armário estava fechado, claro que estava. Não havia ninguém para o abrir e esquecer. Coloquei a chaleira ao lume, fui ao fundo da casa. O jardim dos fundos era onde ela passava mais tempo, maior do que o da frente, com mais variedade. Mais cuidado, pelo menos tinha sido assim. Agora, estava a meio caminho entre jardim e abandono. A samambaia, a que ela chamava Sebastiana, estava viva, surpreendentemente, um pouco ressequida nas pontas, mas viva, teimosa, a segurar-se. O manjerizão tinha morrido, era de esperar, mas havia uma roseira num canto que estava a florir. Uma flor vermelha, apenas uma, aberta no meio do ramo seco, e espinhoso, como quem não precisou de autorização de ninguém para existir. Abaixei-me diante dela, fiquei a observá-la por um tempo que não sei quanto foi. Não chorei, não é que me tivesse contido. Simplesmente não veio, desta vez. Em vez de choro, veio outra coisa, uma serenidade que não era ausência de dor, era dor que tinha mudado de forma, que tinha passado pela fase de ferida aberta e chegado à cicatriz, presente, visível, parte de nós, mas já não abrir. Estou em casa, Lúcia, disse em voz alta, para a roseira, para o jardim, para o ar da tarde, para quem quer que estivesse a ouvir, ou para ninguém. Também estava bom, demorei, mas estou aqui. A chaleira apitou lá dentro. Levantei-me, entrei, fiz o café, sentei-me na cadeira da cozinha, a minha cadeira, a que fica ao lado da janela que dá para o quintal. E tomei o café a olhar para o jardim lá fora, para o ipê na frente, para a samambaia que teimara em ficar, para a rosa vermelha que florescera sem a audiência. Tirei o telemóvel do bolso, abri as mensagens de Lúcia, fiz o que faço, às vezes, rolei até o início, as mais antigas, as de quando ainda estávamos a descobrir o WhatsApp e enviávamos áudios longos demais e fotos borradas de coisas que nem valia a pena fotografar. Havia uma foto de um prato de massa que ela fizera uma vez. Uma foto horrível, mal enquadrada, com o dedo à frente da lente e ao lado a mensagem: fiz para o jantar, chega logo. Fiquei a olhar para aquela foto durante um tempo. Depois, fechei a aplicação. Não a apaguei, nunca hei de apagar, mas fechei-a da forma de quem fechou a sério, não de quem está a evitar, mas de quem guardou devidamente, o que é diferente.
peguei no bloco que fica na gaveta da cozinha. Lúcia usava para fazer listas de compras. Aquelas listas com letra pequena e organizada que eu nunca conseguia decifrar no supermercado e que acabava por lhe ligar para perguntar o que era. Cada coisa, peguei na caneta que estava ao lado. Escrevi terra para plantar, adubo, mangueira nova, muda de manjerição, ligaram Nogueira, férias. Olhei para a lista. Acrescentei uma linha, pintar o muro. Olhei de novo. Mais uma. Consertar o portão. Dobrei o papel, coloquei-o no bolso. Do lado de fora, ouvi o portão abrir, passos na calçada. Depois, uma batida leve na porta da frente. Levantei-me, fui até a porta. Abria, era a dona Edith, a minha vizinha, 60 e muitos anos, avental de sempre, cabelos brancos que ela não pinta por princípio. Na mão, uma garrafa térmica, viu o caminhão lá fora. Ela disse, com aquela voz de quem está a controlar o quanto vai demonstrar. Achei que podia querer café. Olhei para a garrafa, olhei para ela. Havia naquele gesto tão simples uma mulher de 60 anos que atravessara a rua com uma garrafa de café porque vira o caminhão em frente à casa. Toda a humanidade que eu passara 2 anos a procurar em estradas que não tinham o que eu procurava. Porque o que eu procurava nunca estivera na estrada. Quer entrar, dona Edith? Perguntei. Ela olhou para mim por um segundo, como quem avalia se está a ser convidada a sério ou por educação. Decidiu que era sério. Pode ser, ela disse e entrou. Não sei dizer exatamente quando a vida recomeçou. Não foi um momento único. Não foi um dia específico marcado no calendário. Foi um acúmulo. Foi uma roseira que floresceu sem que ninguém lhe pedisse. Foi uma garrafa de café a atravessar a rua. Foi uma mãozinha pequenininha a fechar-se à volta de um dedo num quarto de hospital. Foi uma mulher num acostamento quente de Goiás a segurar a própria barriga com aquela força de quem protege o que é mais precioso. Foi um caminhoneiro que aprendeu tarde a diferença entre partir e fugir. Eu ainda viajo, ainda aceito fretes, ainda conheço a BR-153 de cor. Ainda bebo café amargo em postos de madrugada e ainda ouço o turco a roncar como se o seu ronco fosse conversa. Mas volto para Morrinhos, volto para o jardim, volto para a cadeira da cozinha que fica ao lado da janela. O novo manjerição está a crescer no canteiro, ainda pequeno, ainda frágil, mas está lá, verde, cheiroso, teimoso, como tudo que decide viver num lugar que já viu tristeza. Lúcia que dava das plantas como se fossem pessoas. Aprendi com ela, só levei tempo demais para entender que a lição não era só sobre plantas. A Mariarana mandou-me uma mensagem uma vez, 3 semanas depois, apenas uma foto. A Sofia dormir num berço novo, daqueles de madeira clara, com uns móveis coloridos por cima e, ao lado da foto, só isto. Está tudo bem por aqui? Obrigada por não ter passado direto. Li 3 vezes. Respondi, obrigado a você também. Ela deve ter ficado, sem perceber o porquê do meu obrigado. Mas eu sabia, porque há encontros que a gente pensa que está a ter pelo outro e que, no fim das contas, são os que nos salvam a nós, que chegam quando a estrada já perdeu o sabor e o silêncio já se tornou pesado demais. E nos lembram que parar não é fraqueza, que olhar nos olhos de alguém não é perda de tempo, que segurar a mão de quem precisa é também, de alguma forma que a lógica não explica, segurar a nossa própria mão. Eu era apenas um caminhoneiro solitário numa estrada quente de Goiás, num acostamento empoeirado, com o motor ligado e uma decisão nas mãos. Escolhi parar e descobri que, às vezes, é exatamente isso, um simples passo para fora da cabine em direção a outra pessoa, que nos traz de volta para dentro de nós mesmos. A estrada continua, mas agora sei a diferença entre percorrê-la e habitá-la, e sei também que o jardim precisa de mim, que a samambaia que Lúcia chamava Sebastiana precisa de mim, que a rosa vermelha que floresceu sozinha no ramo seco, sem que ninguém lhe pedisse, essa, especialmente, precisa de mim. Há encontros que a estrada proporciona, não para nos levar a algum lugar, mas para nos trazer de volta a nós mesmos.